Gênese no lar, Evangelho no coração. Com muita alegria, segunda-feira nos convida para iniciarmos as atividades da semana. 22 de março do ano de 2021. Senhor da vida, nos abençoe, suplicamos. Mas ao mesmo tempo agradecemos pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelo estudo, pela renovação, pela habilidade, pela inteligência, pelos dons, pela mediunidade, pela natureza que prodigaliza oportunidades, circunstâncias, nos convidam para dar um passo adiante no rumo certo da perfeição. Sejamos humildes, conscienciosos, responsáveis, disciplinados, amorosos, disponíveis. Obrigado, Senhor, que o encontro seja um instante marcante, que possamos acolher, recolher e semear na terra do coração o que aqui será disponibilizado. Que os bons espíritos visitem os lares, que os espíritos que se congregarem conosco sintam amizade, fraternidade, respeito, bondade. Ó Senhor, que a bandeira seja da fraternidade sempre. Gênese no lar, nessa manhã, mais um convite para um mergulho no coração, na terra do desconhecido que somos nós mesmos. Número 285, tema Esperança Sempre. Nós vamos dar prosseguimento às reflexões em torno do livro Agentes, Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e atingimos, graças a Deus, dentro do tópico Os Milagres do Evangelho, os possessos, capítulo 15 da obra. Hoje nós vamos debruçar em torno da mensagem que Allan Kardec disponibiliza no item 31, que é uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos de 13 a 28. A passagem é extensa, vamos nos deter na leitura e depois a gente dialoga com a realidade, usando a chave do Espiritismo para abrir os portais do Evangelho e buscar intuição, inspiração, desenvolvendo conhecimento em busca da sabedoria. Ouçamos. Quando ele veio ao lugar onde estavam os outros discípulos, ele quem? Jesus. Viu uma grande multidão de pessoas em volta deles e escribas que disputavam com ele, ou com eles. Logo, todo o povo, tendo percebido Jesus, foi tomado de assombro e temor, e correram para o saudarem, né? Ou saudaram, isso mesmo. Pois bem, amigos, olha que interessante o movimento do povo. A expressão colocada é: percebido Jesus, o povo foi tomado de assombro e temor e correram para saudar. Olha que interessante. O amor nos visita e a nossa reação é de assombro. Por que será? Temor. Naturalmente, a resposta de correr em busca, ela sugere muitas coisas. No caso, positiva. E vamos tentar entender o porquê. Então ele
lhes indagou: do que disputai em conjunto? E um homem entre o povo, tomando a palavra, disse-lhe: Mestre, eu trouxe meu filho que está possuído de um espírito mudo. E em qualquer lugar que ele se apodere de meu filho, ele o lança contra o chão e o menino espuma, trinca os dentes e fica todo seco. Pedi a vossos discípulos que o curassem, mas eles não puderam. Então, voltando, a multidão, tomada de assombro e temor, procura. E ele indaga: por quê? Por que vocês estão disputando em conjunto? É como se ele dissesse: eu sou para todos. Não preciso de correr. Não preciso de disputar. Mas manifestem. O que querem de mim? Esse homem se destaca da multidão. Esse movimento filosófico é muito importante para a gente compreender o fenômeno. O discípulo se destaca da multidão que procura, mesmo sem saber o que está fazendo, impulsionada por necessidades. Quando a maturidade chega, nós naturalmente nos descolamos da massa, que é atendida numa alimentação generalizada. Isso é muito importante. Então existe o despertar íntimo, dentro de conceitos, de ideias, de conhecimento, surge uma nova necessidade de algo mais. Isso é em nível íntimo. Se dá o mesmo no coletivo. Entre outras palavras, sabe quando que aquele grupo já não te atende mais? É como se a cortina começasse a se abrir. Mas se você falar para o grupo vai rechaçar, porque ele não está vendo a cortina se abrir. Jesus lhe respondeu: ó gente incrédulo, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Significa que ele já estava com eles e eles não tinham percebido. Mas ao mesmo tempo é como se ele te desse um prazo. Até quando? Conduziu a mim. Eles levaram-no e ele ainda não tinha visto Jesus, quando o espírito começou a agitar com violência e caiu por terra, onde ele rolava espumando. Aqui tem um fenômeno, uma manifestação conhecida nos dias de hoje como epilepsia. Pois bem, nesse caso, obsessão. Interessante essa sequência do processo, né? Porque há aqui muitos ângulos que se abrem para que a gente se aproxime do conhecimento. Etapas. E naturalmente, quando a luz se faz, há uma agitação, uma violência, uma reação em cadeia para tentar impedir a luz. É ilusão. A ilusão também tem as suas gradações. Jesus indagou ao pai da criança: há quanto tempo há que isso acontece? Desde sua infância, disse o pai. E o espírito tem frequentemente lançado várias vezes no fogo e outras tantas na água para fazê-lo perecer. Mas se podeis alguma coisa, tendes compaixão de nós e nos socorreis. Amigos, amigas,
Olha que importante. Essa passagem diz o seguinte, que desde criança a ilusão estava presente. Desde criança, os processos de fogo e água representam, de uma forma objetiva, para nós que estamos no século XXI, todo o mecanismo educacional do espírito, da infância caminhando para a maturidade. Então, o cair na água, o cair no fogo, é um movimento natural. Se eu for falar de água como reencarnação, muitas vidas. O fogo, processos purificadores, para se atingir um nível mais qualificado e purificado, mais sutil. Se eu for falar da mediunidade, a mediunidade no mundo antigo, primitiva, mais material, materializada, mais fenômenos que causavam perplexidade. Hoje a mediunidade caminha para um nível de sutilidade, de essência, intuitiva, embora com uma necessidade de manifestações físicas, porque nós temos pessoas em várias etapas evolutivas. Então, no século XXI não significa que a população já está madura. O percentual maior dialoga muito mais com a história antiga do que a atual. O que explica o porquê do mundo sofrido e doente, aonde as obsessões estão nos lares, em toda a sociedade. Muitos tidos como homens lúcidos, mas enfermos da alma. E a aparência engana. Conhecemos a árvore, disse Jesus, pelos frutos. Jesus respondeu-lhe: se vós puderdes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo o pai do menino, gritando, disse-lhe com lágrimas: Senhor, eu creio, ajudai-me em minha incredulidade. No parágrafo anterior, ele está conversando com a razão. Ele está tentando trazer o discípulo, o aprendiz, para que ele ofereça os elementos. O que você está entendendo desse fato? Não adianta eu entrar se você não souber que eu estou entrando, ou não reconhecendo a importância da minha entrada. É como se a gente estivesse no hospital doente e o médico pergunta: você sabe do que está acontecendo? Me conta, quais são os seus sintomas? Para diagnosticar, no caso, o médico, sim, Jesus já sabia, que ele é clarividente, mas quando ele pede que o enfermo conta o que está sentindo, é para que nós possamos dizer o que a gente está vendo do problema, porque se não tivermos consciência, não participaremos da cura. E a ideia é que seja autocura, com a ajuda dos médicos espirituais. E a resposta foi extraordinária, porque o pai, que somos nós que geramos filhos, e o filho que está doente, o pai precisa de saber qual a medida. E no caso da história aqui, o pai do menino, gritando, disse-lhe com lágrimas: Senhor, eu creio. E é a fé raciocinada. Eu reconheço a autoridade. Chegou a hora que eu tenho que cuidar do espírito, eu não posso ficar só focado na terra. Eu não posso mais alimentar a ilusão. Eu não quero mais viver no mundo de falsos profetas. Eu não dou conta mais de tanta contradição, mentira. Eu não quero viver no mundo só de opiniões, eu quero a verdade.
esse mundo que está à disponibilidade para todos é um mundo que confunde tanto. É um mundo em que a serpente do Antigo Testamento ela fica numa posição de sedução e ela insiste em tirar o foco, em fomentar a intriga, a competição. O texto inicial está falando de competição. A turba que procurava Jesus estava ali disputando espaço. Jesus está dizendo assim, se disputando o quê? Que bobagem é essa? Eu vou aproveitar e dar uma dica que me fez muito bem ontem. De vez em quando eu assisto um episódio no canal pago Netflix, Vida Após Morte. São muitos episódios, nem sempre dá para assistir muito. O estudo da mediunidade em outros territórios, da Inglaterra, nos Estados Unidos, experiência quase morte, experiência com médiuns. E o episódio que eu assisti ontem, não me recordo o número, pessoas procurando médiuns e médiuns sérios, exercitando a mediunidade, por incrível que pareça, com todos os elementos oferecidos no livro dos médiuns. Se não leram, intuitivamente vieram preparados. Porque até a linguagem, falando de mediunidade mental, olha Kardec, e mediunidade física, e as pessoas procurando, sem religião, mas procurando espiritualidade, encontrando respostas dos espíritos, dos mortos, que voltam para dizer assim, vocês estão sofrendo por bobeira, eu estou aqui. Deixa a emoção de lado e saiba que a vida continua. Obviamente que faltam alguns ingredientes no campo moral, mas isso aí é outra conversa. O que importa é que a mediunidade está sendo estudada sem contaminação. Fora desse ambiente religioso que também discute ilusoriamente como a ciência dita do mundo, o ambiente político de poderosos, de casas espíritas que as pessoas estão muito mais preocupadas com o fenômeno, com o milagre, do que em entender tecnicamente o que vem a ser a vida pós-morte. E a realidade dos espíritos que vêm ao nosso encontro, como agora, você está envolvido por espíritos. Todos nós. E nós estamos acendendo luz na nossa casa para que esses espíritos se sintam beneficiados. Nós não estamos aqui querendo uma mensagem do pai, ou da mãe, ou do tio, ou do filho, ou do esposo. Ah, Casa Aberta, eu queria. Eu também. Mas nós não viemos para isso. Nós viemos para sentir Jesus, o amor, e nos fortalecer e superar as nossas crises, dores. Nós estamos aqui querendo um mundo melhor. Porque daqui a pouco somos nós que vamos passar pela grande mudança. Então o Pai diz, creio, ajuda-me, ajuda-me. Ajudai-me em minha incredulidade. Ou seja, eu quero crer, mas sabendo. Eu preciso compreender. É porque eu quero ser autossuficiente. Eu quero ter autonomia. É muito bom, amigos, você caminhar sem ter que pedir ajuda. Ou não? Não é bem melhor? Só que o problema é que a gente, quando não precisa pedir ajuda, a gente se arvora de poderosos. Então Jesus está dizendo assim, sejam humildes, porque sempre a gente precisa de Deus. Mas fortaleça para você caminhar com segurança. E quando
procurarmos Deus, a gente procurar no sentido de: Senhor, me inspire, que eu tenha motivação, que eu tenha coragem, que eu tenha esperança, me ajude. Mas eu vou, porque eu posso, eu tudo posso naquele que me fortalece, disse Paulo. Você tem todos os recursos para vencer. O pai tinha e foi procurar Jesus. E Jesus, vendo que o povo acorria em massa, falou com ameaças ao espírito impuro e lhe disse: Espírito surdo e mudo, saia da criança, eu te ordeno, e não retorne mais. Então esse espírito, tendo soltado um grande grito e tendo se agitado com violentas convulsões, saiu, e o menino permaneceu como morto. De sorte que vários disseram que ele estava morto. Mas Jesus, tendo-o tomado pela mão e o erguendo, ele levantou. Logo que Jesus entrou na casa, seus discípulos lhe disseram em particular: De onde provém não termos podido expulsar esse demônio? Ele respondeu-lhes: Esse tipo de demônio não pode ser expulso por nenhum outro meio, a não ser pela prece e pela abstinência. Aí abre outro ângulo. O ângulo do conhecimento e da atitude, do trabalho, da superação, da sutilização. Nós precisamos da espiritualidade. Precisamos de Jesus muito mais do que ontem. Precisamos de Jesus agora muito mais do que amanhã. Porque o momento é agora. O momento da definição. Minhas amigas, meus irmãos, essa passagem é tão rica que daria muitos encontros, mas o tempo não permite. Por isso, nós vamos agora trazer para perto, para o nosso coração, para o nosso espaço virtual, o Espírito Emmanuel, que vem dialogar com a esperança. A esperança sempre. Esperança sempre. O verbo esperançar não é verbo. Filosoficamente passou a ser. Porque não é apenas uma condição de esperar sem ação. Precisamos do movimento que conjuga o entendimento, a expectativa, a fé e o trabalho. Ninguém sem esperança. Ninguém sem Deus. Amiga, amigo, contempla o céu nos dias em que a sombra te invada o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje se te descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam, com fins regenerativos ou edificantes. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Toleras lutas e problemas que não criaste.
carregas compromissos e constrangimentos a fim de auxiliar aos entes queridos. Ou errastes, talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Não importa. Entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam, desliga-te, porém, de pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas, em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento à luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício onde hajas caído em desfavor de ti mesmo. Esse mesmo poder da vida que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhe assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos isso, e seja de que espécie for a provação que te amargue as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral. Porquanto, se te ajudas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelo sol que aquece nossas almas, pela força espiritual que rege os nossos destinos, pela Tua presença em nossos corações, que possamos, Senhor, fazer a luz necessária, compreendendo, aceitando e trabalhando uma vez mais. Auxilia-nos, Senhor, para auxiliarmos sempre o próximo mais próximo ou aquele distante, que necessita da Tua paz, do Teu amor, da oportunidade do trabalho. Se conosco, Senhor, para que possamos ser a porta aberta, o ombro que divide, a mão que apoia, o livro que indica, os olhos que enternecem, a lágrima que compadece. Ajuda-nos, Senhor, para que a Tua palavra se faça nos domínios dos corações. E te pedimos, Senhor, não permitas que as nossas mazelas, que os nossos defeitos possam sugerir dúvida, medo, despertar ódios, animar a indiferença, alinhar com a sedução.
Ó Senhor, sejamos humildes de pés descalços, que necessitamos caminhar para sentir as pedras pontiagudas que nos fazem recordar das provas necessárias, das expiações imprescindíveis, e com humildade, como os teus ceareiros que representam a tua palavra o fizeram, marcando a terra com o suor e o sangue, para que nós possamos ter as marcas necessárias e seguir no rumo certo. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe-nos, Senhor, por misericórdia e por acréscimo da tua vontade augusta e soberana. Conceda-nos sempre o santo privilégio de servir, que a tua sacrossanta doutrina possa conceder à vênia o espaço, o trabalho, para que, integrados na causa que há de soerguer a humanidade, sejamos um tanto mais teus discípulos, atentos, vigilantes quanto às quedas possíveis e os erros que adiam a nossa real necessidade de transformação. Sê bendito, meu Pai, por todos os mistérios que são revelados, por todas as dádivas que encantam nossas almas, quanto a beleza da amizade e o poder do amor. Sê conosco, Senhor. Nós te amamos, e que esse amor seja a bandeira a lucificar e sustentar toda a humanidade. Que assim seja. Ave, ave seja sempre o Cristo de Deus. Obrigado, amiga, obrigado, irmão. Tenham todos uma semana de muita paz. É o que os Espíritos, amigos, irmãos, desejam para todos vós. Que assim seja.